Olá! Hoje nós vamos falar sobre o livro dos Salmos. Esse é um dos livros mais conhecidos, né? As pessoas gostam do livro de Salmos porque é uma linguagem poética, ele é fácil de entender. Várias pessoas, elas ganham a Bíblia, geralmente vem o Novo Testamento e no final o Salmo. Tem esse formato que é muito vendido, né? Porque as pessoas, elas têm facilidade. Muitas vezes, só o livro de Salmos. Você quer mandar uma palavra para um amigo que ainda não conhece Cristo, você manda um salmo. Né? Você compra um calendário que tem salmos escritos. São fáceis de entender. Talvez o livro mais amado da Bíblia é o livro dos Salmos. E o que são os salmos? Os salmos, muitos deles, são orações, são hinos. Na verdade, os salmos era o inário, 150 salmos, que eles cantavam e cantam ao Senhor. E nós também cantamos. Quantos salmos a gente canta? Vários, né? Você vai lembrar aí vários salmos que a gente canta. Então, os salmos são hinos. São 150 salmos, tem vários autores. Quem mais escreveu salmos foi Davi. Davi era um salmista, por excelência. Salmos maravilhosos ele escreveu. Além dele, teve o Asaf, tem salmo de Moisés, de Salomão. Tem vários, mas a maioria é do Davi. E eu gosto muito do salmo, porque várias vezes na minha vida, eu passando assim por dificuldade, eu peguei um salmo e eu comecei a orar esse salmo. Eu lembro assim que no começo da minha fé, o salmo que eu gostava muito de orar era o 143. Eu pegava o salmo 143 e aquele salmo era como se fossem as minhas palavras. E eu falava para Deus aquele salmo. Então é muito interessante que, de repente, você pode usar o salmo para fazer a sua oração. E os salmistas, eles escreveram sobre vários assuntos. Tem salmo de gratidão, tem salmo de louvor a Deus, tem salmo de lamentação. Tem salmo onde ele está contando assim, que ele está até irado. Os salmistas, eles abrem o coração. Então, aquilo que ele está falando no salmo é uma oração que ele está fazendo para Deus. Nem sempre aquilo que ele está falando ali no salmo é para a gente seguir. Por exemplo, ele fala assim, que os filhos dele sejam lançados a cabeça na pedra. Não, eu não vou fazer isso. Não vou desejar que o meu inimigo pegue a cabeça dos filhos dele e bata na pedra. Então tem coisas assim que no Salmo, que é o salmista que está falando o que está acontecendo com ele, o que ele está sentindo, e ele está refletindo os seus sentimentos. O que isso nos ensina? Que a gente tem que abrir o nosso coração para Deus. Fala para Deus o que você está sentindo, fala para Deus o que está acontecendo com você. É normal isso. Agora, não vai fazer disso uma doutrina. Ok? Lutero chamou o Salmo de pequenas Bíblias, pelo fato de que alguns dos salmos, alguns dos grandes temas das Escrituras estão nos Salmos. A gente tem lá o Salmo 22, que Davi escreveu, e que quando você lê o Salmo 22, você está vendo que ele está falando de Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Olha, as palavras que Jesus falou lá no Calvário, quando ele estava na cruz, né? Então é um salmo messiânico. Tem vários temas mesmo das Escrituras dentro dos salmos. Ações de graças, justificação, salvação, libertação, perdão, redenção. Tem muitos temas das Escrituras estão dentro dos Salmos.
Esse inário, ele reflete corretamente nossas variadas condições espirituais. Quantas vezes você estava numa situação espiritual, você leu um salmo e aquele salmo se identificou com você? Você se identificou com aquele salmo? Você, nossa, eu estou passando exatamente isso. Olha, teve uma fase na minha vida que a coisa estava tão difícil que eu orava aos 77. Deus, vem urgente. Por favor, socorre-me depressa. Era o meu salmo. Então, muitas vezes a gente se identifica com o salmo. Depende daquela fase que a gente está passando. Também acontece de um salmo que não é muito familiar para a gente, ele ser usado por Deus para nos levar ao perdão, para nos levar à paz, à confiança, à segurança. Deus usa um salmo para falar conosco. Desde que começou a pandemia, em 2020, o primeiro texto da Bíblia que Deus falou comigo profundamente foi o Salmo 46. E já vai fazer aí quase 2 anos de pandemia e o Salmo 46, ele está aqui no meu coração. Ele é meu refúgio e minha fortaleza. Deus está no meio da cidade. O Deus de Jacó está conosco. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. É o meu salmo da pandemia. Onde Deus me dá a paz. Porque quando eu li o Salmo 46 bem no comecinho, eu estava me sentindo assim, o que vai acontecer? O que está vendo? E eu me senti turbada. Mas quando eu li o Salmo 46, nossa, uma paz invadiu meu coração, né? Porque o Senhor é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. E é nele que eu confio. Tudo pode estar desabando ao redor, mas se você está em Deus, você tem segurança. E é isso que esse salmo me trouxe. Em situações das mais diversas, o salmo tem sido uma palavra de refrigério ao nosso coração. Quando a gente lê o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não falta nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Que palavra, que segurança. Ele é o meu pastor. Sou ovelha dele. Eu posso estar passando pelo vale, mas eu não estou sozinha. Ele está comigo. O Salmo 42, também, assim como suspira a corça pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus. Como a minha alma tem sede de Deus. O salmista falando assim, você olha, né, aquele salmo e você fala, eu preciso ter essa sede de Deus todos os dias da minha vida. O Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nesse período de pandemia, as igrejas foram fechadas. E a gente não pôde ter acesso ao culto, abrir as portas da igreja. Que falta fez? Essa comunhão, estarmos juntos. E o pior de tudo isso é que teve gente que gostou, se acomodou em casa e não voltou mais para a casa do Senhor. Mas quando a gente lê esse salmo e a gente vê o salmista dizendo, alegrei-me, ele se sentia feliz quando ele ia à casa do Senhor. Que essa seja a nossa alegria também, de estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, celebrando juntos ao nosso Deus. E o Salmo 150, né, que termina dizendo, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O salmista diz em outro salmo, enquanto eu viver, louvarei ao Senhor. Enquanto eu viver. O Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor,
E tudo que há em mim, bendiga seu santo nome. Aleluia. Aleluia. É a palavra-chave ali de Salmo. Aleluia é uma palavra universal. Em todos os idiomas se fala aleluia. E aleluia significa louvai ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau.